Olá pessoal, tudo bem? Vamos então, conforme combinado, fazer a nossa, no caso, revisão aí acerca das falências e recuperação judicial. Quero fazer essa revisão em 3 blocos, porque, como sempre digo, 3 é mágico, Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Eusates, Poseidon, né? A primeira parte, quero trabalhar com vocês acerca da introdução, né? O conceito de falência e, por demais, em quem incide essa lei falimentar, bem como quero trabalhar com vocês acerca do processo falimentar. Primeira coisa introdutória que é importante dizer. A falência é apenas um instrumento de cobrança de crédito. Temos vários mecanismos de cobrança. Entretanto, a falência trata-se do que? De um processo complexo. Por que ele é um processo complexo? Porque ele abarca, obviamente, questões trabalhistas, abarca questões criminais, como crimes falimentares, e por demais, o processo de falência, e essa é a parte interessante, ele vai envolver ainda arrecadação, realização de ativo, conservação dos bens, e aí está a sua complexidade. Por demais, se trata de um procedimento de execução coletiva. Por que um procedimento de execução coletiva? Porque, em verdade, a falência ela vai buscar pagar o maior número de credores possíveis. Então, óbvio que nós teremos diversos credores aí dentro. E por fim, que é justamente essa finalidade, que é pagar, de acordo com a sua possibilidade, a maior quantidade de créditos possíveis. Em outras palavras, esmiuçando esse conceito do Ricardo Negrão, podemos trazer que falência se subdivide aí em 3 partes importantes, 3 partes principais. Né? Por que 3? Porque 3 é mágico. Quais são elas? Se trata de processo complexo de execução coletiva e tem uma finalidade, que é pagar a maior quantidade de credores. Show de bola! Com isso em mente, vamos para a incidência, ainda dentro dessa introdução. E incidência também podemos dividir em 3 partes. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, né? Átomo composto aí por prótons, elétrons e nêutrons, não é isso? Beleza, beleza. Primeira parte, em quem incide a falência? Lembrando que essa incidência ela se encontra esculpida, talhada, né, ventilada, no artigo 2º da Lei de Falências, que é a Lei 11.101 do ano de 2005. Em quem que ela incide? Ela incide em empresário. Para saber quem é empresário, nós temos que rememorar no Código Civil. Quem é empresário? Empresários são aquelas pessoas, né, desenhadas no artigo 966 do Código Civil, que vai falar: empresário é aquele que profissionalmente, a habitualidade, exerce atividade econômica, busca dinheiro, organizada, né? E dentro dessa organizada, nós temos os fatores reais de produção, que é o que nós brincamos, é o tema com a mamãe, né? Tecnologia, capital, mão de obra e matéria-prima. Que interessante. Que busca o quê? Busca, óbvio, né, a circulação de mercadorias e serviços. Lembrando que atividades intelectuais, elas em regra, né, elas não são atividades empresárias. Por que em regra? Porque em determinada situação, quando obviamente perde-se a pessoalidade da atividade e se torna uma atividade impessoal, elemento da empresa, ela pode se tornar, óbvio, o quê? Uma atividade empresária. Lembrando que essas atividades intelectuais são atividades de natureza artística, científica e literária. De qualquer forma, o que é importante dizer para vocês? Com isso em mente, em quem incide a falência? Em 3 partes. 3 pessoas que são empresárias. Quem são elas? Empresário individual, sociedade empresária e Eireli. Olha que holístico, olha que bacana, até arrepia, né? Incide em 3 pessoas, não é isso? Beleza, beleza. Entretanto, já sabendo que, obviamente, a lei de falência ela incide em 3 pessoas que são empresárias, em quem que não incide a falência? A falência ela incide também em 3 pessoas, né? Precípuas. Quem são elas? Primeira delas, sociedade simples, porque a sociedade simples não é empresária. E por demais, nos entes estatais, porque são entes que, de certa forma, vão ter capital público. Quem são os entes estatais? No direito administrativo, dentro da administração indireta, nós vimos que os entes estatais são 2 pessoas. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Quem é empresa pública? Empresa pública, gente, é aquela empresa que tem capital público, beleza, beleza. Que mais além do capital público, né? Ela vai ter, por demais, a sua realização, a sua concreção por qualquer maneira, né? E por demais, o que é interessante, e toda vez que houver algum conflito, irá para a Justiça Federal. E sociedade de economia mista? O capital ele é misto. Entretanto, ele é realizado sempre na forma de SA. Lembra? Sociedade de economia mista. Começa com S, né? Se começa com S, SA. Nossa, que loucura. E a justiça, em caso de conflito, é sempre justiça estadual. Dito isso, dentro da incidência,
pontuamos o que para vocês? Em quem incide e quem não incide. Entretanto, falei que incidência a gente ia desmembrar em 3 partes. Qual que é a terceira parte? Irrelevante. É a seguinte, são aquelas chamadas incidências parciais, onde se faz necessário nomear um liquidante de maneira extrajudicial e tão somente esse liquidante que vai poder pleitear o quê? Vai poder pleitear a falência. São 7 hipóteses aí esculpidas no código. Quais são essas 7 situações? Podemos falar de instituições financeiras, consórcio, seguradora, cooperativa de crédito, né? Saúde, capitalização, lembra? Valecap, né? Ou seja, títulos de capitalização e, derradeiramente, questões envolvendo a Previdência. É óbvio, entretanto, que esse rol ele é um rol mais abrangente do que esse previsto. Por quê? Porque o próprio STJ já diz que qualquer elemento que se enquadre nessa proposta, em outras palavras, uma interpretação finalística, uma interpretação teleológica, também estará aí abarcado. E aí, por exemplo, a STJ trouxe a situação do arrendamento mercantil, também conhecido como leasing. Bem, com isso em mente, já terminamos a primeira parte da falência. Qual é a primeira parte da falência? Foi justamente o conceito e a incidência. Com isso, né, vamos então para a segunda parte, o processo de falência. O que nós pontuamos dentro do processo de falência? Falamos inicialmente as fases desse processo. Quais são as fases? Ou melhor dizendo, quantas são as fases? São 3 fases. Nós temos a fase pré-falimentar, a etapa falimentar e, obviamente, a etapa do quê? De reabilitação, né? De cumprimento das obrigações do falido. A etapa pré-falimentar, a fase pré-falimentar, ela começa do pedido de falência e vai até a sentença declaratória de falência. Beleza. A segunda fase, que é a fase falimentar, ela vai da sentença declaratória até a sentença de encerramento da falência. Beleza. E a última etapa, que alguns ainda demandam de pós-falimentar, vai justamente buscar a reabilitação. Então ela vai da sentença de encerramento até o cumprimento das obrigações do falido. O que é necessário para passar, obviamente, da etapa, né, que a gente pode denominar de pré-falimentar para falimentar? São necessários aí, né, 3 elementos. Quais elementos? Primeiro, os chamados legitimados, né? Além dos legitimados, devemos observar as hipóteses de insolvência e, por demais, ter uma sentença declaratória de falência. Com isso em mente, nós começamos a falar para vocês dos legitimados, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Lembrando que polo passivo são justamente as pessoas que podem sofrer falência. Quem são as pessoas que podem sofrer falência? São as empresárias. Então, empresário individual, sociedade empresária, ele. Sem muita discussão, sem muito entrave, né? Tudo tranquilo. O que mais que é importante nós trazermos aí para vocês? O seguinte, né? Legitimados ativos. Quem pode pedir a falência? O nosso código ele vai pontuar para vocês o seguinte. São legitimados ativos. Primeira situação, autofalência. Lembrando que a empresa Atari é um grande exemplo de autofalência. Essa autofalência ela ocorre com 2 requisitos. Quais são esses requisitos? Crise econômica financeira e não ser hipótese, né, óbvia do que? Hipótese de recuperação judicial. Com esses requisitos, nós teríamos uma obrigação de pedir a falência. Entretanto, como essa norma ela não traz eventual sanção, né, fica meio aí abrangente, né, de certa forma, e aquilo que seria uma obrigação, um dever, meio que se torna uma faculdade. Quem mais que pode pleitear? Os sócios e acionistas, né, sem muitos entraves aí. Quem mais que pode pontuar? Os credores. Entretanto, em relação aos credores, devemos observar o seguinte. Se o credor ele for empresário, ele precisa estar registrado na junta comercial. Se ele não tiver registrado na junta comercial, o que acontece? Ele, obviamente, não pode pedir a falência de outra empresa. A única coisa que ele pode pedir é a sua própria autofalência. Beleza, beleza, né? E se esse eventual credor, fazendo um beatbox, tuts, tiver no exterior? Se esse eventual credor estiver no exterior, para que ele peça a falência, até mesmo como garantia, para que, óbvio, não faça esse pedido de má-fé, ele deve dar uma caução, uma garantia. Porque se ele pediu de má-fé, pelo menos vai ter um dinheiro aí para eventuais reparações. Beleza, beleza? E por fim, falamos aí do espólio do empresário individual. Quem que pode suscitar esse pedido, né, como legitimado ativo? Primeiro detalhe, pode suscitar isso, nós não podemos esquecer, né? O cônjuge sobrevivente, os herdeiros e o inventariante. Mas dentro de um prazo.
que é o prazo de 1 ano. 1 ano do quê? 1 ano da abertura da sucessão. 1 ano da morte, que a criatura conhece o Criador, vai ver a grama nascer por baixo, veste paletó de madeira, dá o último suspiro, faz o desenlace e tem o fechar das cortinas. Beleza, beleza? Tranquilo. Daí nessa proposta trouxe aí algumas perquisições para vocês. Quais perquisições? Primeira delas, né? São duas, em verdade. Primeira delas, o Ministério Público tem legitimidade ativa? E vimos que, em verdade, né, pelo código não, mas existe hoje doutrina que pontua que sim. No caso de termo de ajustamento de conduta, que o Ministério Público vem firmar com determinada empresa, e esse termo de ajustamento de conduta, que seria o quê? Uma exceção ao princípio da obrigatoriedade, ele vem a ser descumprido. Opa! Nessa situação, então, seria possível o Ministério Público ele pedir a falência. E a segunda pergunta, Fazenda Pública pode pedir também a falência? Surgem daí duas correntes. Quais são as correntes? Primeira corrente, falamos que sim. Por que sim? Porque na verdade, como nós pontuamos no início no conceito de falência, a falência é uma das formas do quê? De pedido de crédito, né? De exigência do crédito. Então a Fazenda Pública pode, obviamente, realizar o pedido como legitimado ativo, né? Lembrando o quê? Lembrando que é como se fosse uma CDA, né? Então, sem maiores entraves. E a segunda corrente? A segunda corrente, que é a corrente prevalecente, ela traz o quê? 3 argumentos. Por isso que ela é prevalecente, prof, porque ela é mágica, exatamente. Quais são os argumentos? Primeira delas, né? Em relação à Fazenda Pública, nós temos uma lei especial, que seria a Lei de Execuções Fiscais. Lei de Execuções Fiscais, norma especial, lembrando em antinomia. O que é antinomia? Conflito aparente de normas. E qual que é o metacritério que soluciona isso? Princípio da especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral. Então, sem maiores dificuldades. O primeiro argumento, então, para não exigência, não legitimidade ativa da Fazenda Pública é justamente a especialidade. Segundo argumento que a gente pode trazer, pode desenhar aí para vocês, é a maior quantidade de contraditória e ampla defesa. Maior amplitude, então, do artigo 5º Louis Vuitton, né, da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso LV, né? Sem maiores discussões. E terceira, o princípio da continuidade da atividade empresarial. O princípio, então, da manutenção da empresa. Isso é bastante interessante quando nós pontuamos acerca do turnaround, da recuperação judicial. Por quê? Pelo seguinte, por 3 razões, né? Nossa, 3 de novo, por isso que é mágico, por isso que é holístico, por isso que é prevalecente. Quais são os argumentos acerca aí, né, da continuidade da atividade empresarial? Primeiro, se a atividade empresarial ela continua, né, nós temos geração de empregos. Beleza, né? Tendo geração de empregos, segunda consequência, teremos a circulação de mercadorias e serviços e também cobranças de outros tributos, né? Olha que interessante, por exemplo, o ICMS, né? Que legal! E terceiro, que também acaba sendo interessante, é o desenvolvimento econômico de determinada região. Enquanto a empresa está lá naquela região e ela continua exercendo a sua atividade empresária, olha que bacana, né? Aquela atividade ela continua enriquecendo justamente por ter emprego e circulação de mercadorias e serviços. Bacana. Com isso em mente, terminamos então, né? A segunda parte dentro desse processo. Já foram as fases legitimados. O que mais que é importante nós pontuarmos aqui? O seguinte, é importante falarmos da competência. O dispositivo aí na nossa lei de falências fala que vai ser competente a justiça estadual do principal estabelecimento. Com isso, surgem quantas correntes, prof? 3 correntes para debater. Debater o quê? O que seria o principal estabelecimento, né? Óbvio, primeira corrente vai falar, é aquela que está com ato constitutivo. Segunda corrente, principal estabelecimento é a sede administrativa, mas nenhuma dessas prevalece. Por quê? Porque o credor, na verdade, ele quer dinheiro. O credor, na verdade, ele quer um money, porque money quer good e nós não have, como diria a Mamonas Assassinas. Então, a terceira corrente, que é a corrente prevalecente, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer o seguinte, né? Ela vai dizer que o principal estabelecimento é aquela onde tem a maior quantidade de dinheiro, é aquela que tem, então, a maior quantidade de riquezas, para, obviamente, maior, né, possibilidade de pagamento dos credores. Beleza, beleza? Então, ainda dentro desse tópico acerca do processo, temos ainda para falar mais 2 coisas. Né? Quais coisas? Primeira delas, acerca dos princípios. Quais são os princípios havidos, quais são os princípios existentes dentro aí da lei de falências e que também vale para a recuperação judicial? O primeiro princípio seria o princípio da celeridade.
Esse princípio acaba sendo bastante discutido na doutrina, por quê? Porque a celeridade dá a ideia de rapidez. E nem sempre o que é rápido nos traz uma decisão segura, nem sempre o que é rápido nos traz uma decisão correta. Como diria Fred Didier, né, inclusive no seu livro de Processo Civil, ele traz o quê? Ele fala assim, nossa, os processos da Inquisição, eles eram processos céleres. Entretanto, parece que não sentimos saudades deles. Em outras palavras, em outros dizeres, seria mais adequado, ao invés de falarmos de princípio da celeridade, conforme está na lei, né, na lei de falência e recuperação judicial, seria mais interessante falar em duração razoável do processo, ou ainda, um processo sem diligências indevidas. Por que isso? Pelo seguinte, porque esse processo sem diligências indevidas, ou esse processo, por demais, com duração razoável, ele é um processo que vai respeitar a maior quantidade, né, de, óbvio, elementos processuais, garantias processuais, para que nós tenhamos uma decisão justa, uma decisão adequada. Em outras palavras, recursos. Recursos atrasam o processo? Atrasam, mas eles são essenciais para que nós tenhamos uma decisão justa, beleza? Contraditória ampla defesa, por exemplo, atrasa o processo? Atrasa, mas obviamente é essencial para que nós tenhamos uma decisão justa e correta. Então, nós estamos trabalhando o que? A duração razoável do processo dentro daquilo que a gente chama, né, de um devido processo constitucional, o chamado due process of law, né? Olha que interessante, olha que bacana. O que mais que é interessante falar? Que esse razoável ele é muito abstrato. O que é uma duração razoável? A gente não sabe, né? Em outras palavras, eu não sei quanto tempo vai durar um processo de falência. Então, como que eu posso trazer vetores para ter pelo menos uma noção daquilo que seria razoável? A Corte Europeia de Direitos Humanos ela traz 3 vetores para pontuar se a duração de um processo é razoável ou não. Quais são esses vetores? Primeiro deles, né, a infraestrutura do judiciário. Será que o judiciário está bem equiparado aí, né, para acompanhar essa questão, esse processo falimentar? Número 2, a complexidade da causa. E é óbvio, né, os procedimentos falimentares, eles por si só são bastante complexos, né? Olha que interessante. E terceiro, e derradeiro, vetor que a gente pode falar, o comportamento das partes. Se nós tivermos aí partes que atuem de maneira protelatória, é óbvio que esse processo, esse procedimento, ele vai durar um tempo maior. Em síntese, primeira crítica que seria aí realizada. Ao invés de adotarmos o princípio da celeridade, seria mais interessante falarmos, óbvio, no princípio da duração razoável do processo. Mas o código, ele vai trabalhar com o princípio da celeridade. Segundo princípio, é o princípio da economia processual. E notem, né? Hoje se discute bastante economia, até mesmo através da chamada análise econômica do direito, pensando no juiz como gestor. Mas a ideia da economia processual é bastante simples aqui, né? Por quê? Porque ao invés de nós termos diversos processos individuais, vamos supor, quebre uma fábrica, essa fábrica aí tenha 28 mil funcionários. Imagina 28 mil processos. E além disso, imagine a insegurança jurídica, onde um juiz pode entender de uma forma e outro juiz entender de outra. É muito mais fácil nós trabalharmos esses 28 mil processos dentro de um processo só, né? Trazendo uma maior segurança jurídica. Bem, como última etapa processual aí do processo falimentar que eu gostaria de falar com vocês é justamente acerca de insolvência, né? Lembrando que insolvência e legitimados são essenciais para que nós passemos da fase pré-falimentar para a fase falimentar. Show, show? Beleza, beleza, né? Insolvência. O que é interessante falar? O seguinte, a insolvência existente no processo falimentar, ela não é uma insolvência econômica. Não compete ao juiz analisar ativo e passivo. Em outras palavras, a insolvência existente, a insolvência havida no processo falimentar é justamente uma insolvência de que natureza? Uma insolvência jurídica. Essa insolvência ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser uma insolvência que a gente fala de insolvência confessada, no caso até mesmo da autofalência, que nós já pontuamos como legitimados ativos, e ainda numa insolvência presumida. Essa insolvência presumida, ela tem uma proposta Rick Martin. Por quê? Porque ela vem esculpida, talhada no artigo 94, inciso 1, 2, 3, não é isso? Beleza, beleza. Essa insolvência presumida, ela pode ser de 3 formas. Primeira delas seria a chamada impontualidade injustificada. Impontualidade injustificada. Notem o próprio nome, impontualidade. Não pagou quando deveria, né? Ou seja, não pagou é a ideia da impontualidade. Injustificada. Não pagou quando deveria, né? Sem trazer um motivo justo, um motivo adequado.
Essa impontualidade justificada, ela pode ser desmembrada em 3 partes, e é isso que eu reputo mais interessante. A primeira é esse próprio nome, impontualidade justificada. Então, não pagou quando, né, deveria, sem motivo justo. Beleza. Mas não pagou o quê? Verbo transitivo direto. Não pagou um título protestado, seja ele judicial ou extrajudicial. Então, um detalhe aqui é a exigência do título ser um título protestado, né? E tem valor? Tem. Tem que ser um título superior a 40 salários mínimos. E é óbvio que nessa proposta seria possível, inclusive, um litisconsórcio entre esses credores para que se atinja esse valor. Então, esse seria, ou essa seria, a impontualidade justificada, uma hipótese de insolvência presumida. Segunda forma, execução frustrada. O que é execução frustrada? Primeiro, estamos aí numa execução, né? Show de bola. O sujeito ele não paga, justamente por já estar na execução, qualquer valor. Então aqui já é diferente. Na impontualidade justificada, o valor tinha que ser necessariamente superior a 40 salários mínimos. E aqui, qualquer valor, qualquer dinheiro. E o que ele não faz? Ele não paga, né? Além de não pagar, ele não dá, obviamente, né, uma garantia e nem, obviamente, por demais, não deposita, né? E ainda não nomeia bens à penhora. Penhora é justamente a proposta de uma garantia à execução, né? Então não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. À execução. Essa seria então a chamada, né, por demais, execução frustrada. E por fim nós temos os chamados atos de falência. Temos aí diversos atos. Pontuei acerca da liquidação precipitada, onde a pessoa começa a queimar seu patrimônio, né? Principalmente colocar aí seu patrimônio em nome de frutas cítricas, né? Isso acontece com uma certa periodicidade. O que mais que pode acontecer além disso? Pode acontecer a mudança, né, da sede para tentar, obviamente, fraudar credores. A fraude contra credores é também essa proposta, como negócios simulados. São todos aí atos previstos como atos de falência. O que mais me interessa seria o descumprimento do plano de recuperação judicial. Se o plano de recuperação judicial ele for descumprido nos primeiros 2 anos, nós vamos ter uma conversão automática em falência. E nos outros anos que passam esses 2, né? Tipo 3 anos, 4 anos, daí o que acontece? Para que nós tenhamos a falência, teremos que entrar com uma petição, né? Um pedido de falência. O primeiro passo, né, na fase pré-falimentar. Bem, dito isso, até para os vídeos não ficarem muito longos, deixo aí desde já um forte abraço e excelente estudo para todos vocês. Até mais, gente. Tchau, tchau.